Olá a todos! Vamos dar início a uma nova videoaula referente à resolução de exercícios da aula número 3 do curso de Química. Vamos então resolver exercícios referentes a equilíbrio químico e princípio de Le Chatelier. Ora, para começar, vamos já começar pelo exercício número 1. Para a reação química seguinte, eu vou dá-la, 2SO3 em equilíbrio com 2SO2 mais O2. Para esta reação estar em equilíbrio, o valor da constante de equilíbrio tem que ser o seguinte: 4,8 vezes 10 elevado a menos 3, a uma temperatura de 700 graus Celsius. Se no determinado momento da reação a concentração de SO3 for de 0,6 mols por litro, ou molar, a concentração de SO2 for de 0,1 e a concentração de O2 for de 0,0225, em que sentido ocorrerá a reação à medida que a mistura se aproxima do equilíbrio, mantendo, obviamente, a temperatura em 700 graus. Bom, estão-me aqui a pedir. Disseram-me a constante de equilíbrio da reação, disseram-me que naquele momento foram avaliadas as seguintes concentrações de cada composto e perguntam-me naquele momento para que sentido evolui a reação. Fácil, vamos calcular o quociente de reação. Bom, é a concentração do SO2 ao quadrado, tá bom? Vezes a concentração do O2 sobre a concentração do SO3 também ao quadrado. E este valor, indo à calculadora, vão ver que dá 6,25 vezes 10 a menos 4, 100 unidades. É certo que aqui tem unidades, reparem. Mol por litro ao quadrado corta com mol por litro ao quadrado, portanto dá só mol por litro ao quadrado, ou, desculpem, sem ser ao quadrado, ou molar. E a verdade é que posso deixar aqui as unidades, mas muitas vezes não se colocam as unidades, está bem? A conclusão aqui é a seguinte. QC é 6,25 vezes 10 a menos 4. O KE é 4,8 vezes 10 a menos 3. Claramente que o QC é menor que o KE. Certo? Portanto, sendo o QC menor que o KE, a reação terá de evoluir no sentido direto para ser atingido o equilíbrio. Pronto, tão simples quanto isto. E porquê é que o quociente de reação é menor que a constante de equilíbrio para que evolua no sentido direto? Está na videoaula teórica, vejam. Ou é porque o numerador é menor ou é porque o denominador é maior. E numerador menor, diminuímos os produtos. A equação tem que evoluir no sentido de os repor. Se aumentarmos o denominador, aumentamos os reagentes, a reação tem que evoluir no sentido de os gastar. Evoluindo também no sentido direto. Faz tudo sentido, tá bom? Vamos então para o exercício número 2. Ora, exercício número 2. Eu vou ter uma nova página, eu penso que não vale a pena estar a poupar espaço. Depois pode ficar a resolução um bocadinho complexa para se perceber. Vamos ver. O valor da constante de equilíbrio da reação de uma determinada reação a 600 graus Kelvin é o seguinte. 302. Temperatura 600 graus Kelvin. Um recipiente de 1 litro, volume 1 litro, contém em equilíbrio 0,1 mols de CO, portanto, número de mols do CO 0,1, 0,2 mols de H2O, número de mols de H2O 0,2 e 0,3 mols de CO2. Tudo à mesma temperatura. Qual será a concentração
de H2 no equilíbrio. Bom, e é assim, este tipo de exercícios tem de dar a reação química sob pena de vocês não conseguirem lá chegar, tá bom? Trata-se de uma equação química onde o objetivo é exprimir uma reação em fase gasosa. Muita atenção, a água nunca entra no cálculo dos quocientes de reação ou constantes de equilíbrio se estiver na fase líquida, tal como qualquer sólido também não entra, mas ela estando aqui na fase gasosa vai entrar, tá bom? Ora, eu sei que o CO mais H2O dão CO2 mais H2. E reparem como eu tenho este número de moles todos que coincidem com as concentrações. Porque se o volume é 1, o número de moles é igual à concentração. Tá bom? Portanto, CO. Portanto, H2O. E, portanto, CO2. Ora, se olharmos para aqui, então, sabemos que a constante de equilíbrio tem que ser a concentração de CO2 vezes a concentração de H2, tudo a dividir pela concentração de CO vezes a concentração de H2O. E é medida a concentração de H2. Portanto, eu vou isolar a concentração de H2 para ter o exercício resolvido. Constante de equilíbrio vezes as concentrações do denominador, que passaram agora para numerador, porque inverteram, tudo a dividir pela concentração de CO2. E então a concentração de H2 será, uma questão de contas, 302 vezes 0,1 vezes 0,2 sobre 0,3. E este resultado será 20,13 moles por litro. Esta é a concentração do hidrogênio gasoso. Certo? Está respondido mais um exercício. Podemos avançar para o terceiro. Quanto ao exercício número 3, podemos arriscar começá-lo aqui. Vamos ver se depois conseguimos acabar ou não. Exercício número 3 diz-me o seguinte: na reação de decomposição do HCl em H2 e Cl2, portanto, vejam, HCl em H2 mais Cl2. Ora, aqui é importante reter uma coisa. Para haver, segundo a lei de Lavoisier, acerto no número de elementos químicos, eu tenho que colocar um 2 atrás do HCl. Caso dúvida, consultem também as videoaulas referentes à matéria de Química do 8º ano, porque é lá que se explica com mais pormenor o acerto de equações químicas segundo a lei de Lavoisier. De qualquer forma, não importa relembrar que na lei de Lavoisier o número de massa dos reagentes no início, e parte-se do princípio que no início não há produtos, tem que ser igual ao número de massa, à quantidade mássica, dos reagentes mais os produtos que sobrem no fim. Ou só dos produtos, se tratar de uma reação completa. Esta é a lei de Lavoisier. Ora, continuando, dizem-me também que a mistura gasosa, nesta reação de composição e tal, e a mistura gasosa em equilíbrio contém... Ora, a mistura gasosa, vejam que posso já completar os estados físicos. Eu não tinha colocado porque eu não tinha bem a certeza, pelo que tinha lido, de que estado físico eles se encontravam. Mas agora já sei. Contei 0,36 moles de HCl, contém 0,15 de Cl2. Bom, e contém do restante que falta, que é do H2, 1,78 vezes 10 elevado a menos 2 moles. Tudo num litro, num vaso reator de 1 litro. Portanto, mais uma vez, todos estes valores coincidem novamente com as concentrações. A temperatura são 400 graus Celsius. Por isso, agora pedem-nos para calcular em diversas linhas. Primeira linha, constante de equilíbrio. Portanto, na linha A, constante de equilíbrio, sabem que é a concentração de H2. Atenção que estes valores já são concentrações porque o volume é 1 litro. Tá bom?
Portanto, eu posso considerá-los. Caso contrário, eu teria que dividir estes valores por 1. Aliás, não custa nada fazer assim. H2, 1,78 vezes 10 a menos 2 sobre 1. Estou a dividir pelo volume. Vezes Cl2. É assim que tenho que fazer. 0,15 sobre 1. Tudo a dividir por HCl. 0,36 sobre 1. Bom, atenção. Tudo ao quadrado. E o resultado final da constante de equilíbrio dará 2,06 vezes 10 a menos 2. E reparem que não tem unidades porque mol por litro vezes mol por litro dá mol por litro ao quadrado, a dividir por mol por litro ao quadrado. De qualquer das formas, o valor é este, certo? A linha B pede a pressão total da mistura, considerando o comportamento dos gases como gases perfeitos. Bom, não custa, é uma fórmula de base, mas não custa lembrar que a fórmula dos gases perfeitos é pressão vezes o volume igual ao número de moles vezes a constante dos gases perfeitos vezes a temperatura em graus Kelvin, tá bom? Agora é assim, como a constante dos gases perfeitos também já aqui vimos noutros vídeos, eu tenho que a saber de cor, mas é 0,082 atmosfera litro por grau Kelvin, certo? Por grau Kelvin por mol também. Portanto, aqui eu tenho atmosfera litro por grau Kelvin mol vezes. Ok. A temperatura é-me dada a 400 graus, eu consigo passar a graus Kelvin sem qualquer problema. O volume é medido que é 1 litro, portanto eu acho que posso avançar na resolução, certo? Penso que não haja aqui grande problema. Mas pediram-me a pressão dos gases todos. Pois, o número de moles é a soma das moles todas. Não tem nada que saber. Vejam. Como o volume é 1 litro e eu tenho que ter mesmo em 1 litro, por ser 1 despreza-se. P vezes 1 é P. Ora, o número de moles será 0,36 mais 0,15 mais 1,78 vezes 10 a menos 2, tudo vezes 0,082 vezes o 400 mais 273,15. Conversão de graus Celsius a graus Kelvin. Pois a pressão vai dar 29,134 atmosferas. Tá bom? Portanto, 29 vezes mais do que a pressão com que nós lidamos no dia a dia, porque nós lidamos no dia a dia com uma pressão de 1 atmosfera. Pronto. A linha B está aqui feita também. Cá está a pressão que os gases exercem, tendo um comportamento perfeito, senão não era assim. E então agora posso abrir uma nova página para fazer a linha C, para terminar a linha C. A linha C pede-me o KP. O que é isto do KP? Bom, o KP não é mais do que uma constante de equilíbrio específica para gases. Portanto, eu posso lá chegar de outra forma, mas eu penso que esta seja a fórmula que vos interesse mais. Vocês têm a constante de equilíbrio e multiplicam-lhe a constante dos gases perfeitos vezes a temperatura, tudo elevado ao ΔN. E então conseguem chegar ao KP. E reparem que daqui só vos falta saber o ΔN, porque tudo o resto já sabem. Ora, o ΔN não é mais do que a diferença, a subtração entre o número de moles dos produtos e dos reagentes retirados da reação. Portanto, há de ser o N dos produtos menos o N dos reagentes. Só que há uma particularidade muito interessante, que é quando estamos perante uma reação gasosa, meramente gasosa, o KP é igual ao KE. E é essa a conclusão que vamos retirar, porque se repararem, eu tenho como produtos 2, é um mais 1, não é? Até posso pôr aqui um mais 1. Tenho um H2 e um Cl2. Só que depois vou-lhe retirar os reagentes que são 2 HCl.
Portanto, o ΔN dá 0. E desenvolvendo esta fórmula, eu terei então o meu KE vezes qualquer coisa que está elevada a 0. Esta qualquer coisa é o 0,082 da constante dos gases perfeitos e a temperatura em graus Kelvin, que até já trazíamos de trás. Tá bom? O 400 mais 273,15. Só que, como isto tudo está elevado a 0, tudo isto vai dar 1. E então, a conclusão é que o meu KP será igual ao KE, portanto, será 2,06 vezes 10 elevado a menos 2. E o exercício está resolvido. Tá bom? Só isto. E com isto vamos avançar para o cálculo do próximo exercício. São novos exercícios que eu vos quero propor. Vamos agora para o número 4. Tá? É normal então agora, como estamos a atingir metade, nunca vamos atingir metade, porque a metade dos exercícios que eu tenho para vos resolver aqui hoje é estarmos a meio deste, porque é 4,5, não dá. Mas este é o exercício que me dá aqui a fronteira da metade, então é normal que comece a ser mais difícil. Vamos ver. Quando uma mol de H2 e uma mol de I2 foram colocados num recipiente de 2 litros, atingiu-se um equilíbrio a 458 graus. Determina as concentrações de H2, I2 e HI no equilíbrio, dando o KE. Portanto, é assim, foram colocados H2 e I2 e foi esperado o equilíbrio. Então é porque eu tenho H2 mais I2 a dar HI, que segundo Lavoisier leva o 2 atrás. Tá bom? Não tem nada que saber. Eu deixo sempre os estados para o fim. Ora, tanto o hidrogênio como o iodo são gasosos, portanto eu estou perante uma reação química apenas com compostos gasosos. Eu tenho que saber isso face... Aliás, eu tive que saber fazer a reação química. Atenção. O KE são 55,3. Então agora eu vou adotar aqui uma metodologia muito interessante, tá bom? Que não pode gerar dúvidas. É um quadrozinho para estudar o equilíbrio químico. Ora, disseram-me que no início, portanto, quando o tempo era 0, disseram-me que eu tinha uma mol de H2 e uma mol de I2. Obviamente não tinha nada como produto, estava a começar a reação naquele momento. À medida que vou evoluindo no tempo, eu sei que vou perder X de H2, tal como vou perder X de I2, vou perder alguma coisa que eu não sei. Agora eu sei que pelo facto da estequiometria entre o hidrogênio e o iodo ser 1 para 1, o que eu perco num é o que eu perco no outro. E vou ganhar, e pelo facto da estequiometria para o ácido iodídrico, ou para o iodeto de hidrogênio, ou só para o HI, ser o dobro da estequiometria dos outros, é porque eu aqui vou ganhar o dobro também, mais 2x. Então a partir daqui eu sei que chegando a um tempo que eu considero o tempo de equilíbrio, o que eu vou ter é 1 menos x para o H2, 1 menos x para o I2 e 2x para o HI. É isto que eu tenho. A partir daqui é então o meu objetivo usar a constante de equilíbrio para descobrir o valor de x. Porque, eu volto a repetir, pedem-me as concentrações de cada um dos compostos num equilíbrio. Ora, se eu souber o x, eu depois, 2 vezes x dá a concentração no equilíbrio da HI. 1 menos x dá a concentração no equilíbrio do I2. E assim sucessivamente. Está bem? Por isso, vamos lá. O KE é importante fazer isto com calma, é verdade. É importante que é para também não gerar muitas confusões, tá bom? Deixem-me só apontar aqui o volume de 2 litros. Eu não sei se eu disse, atenção, era um volume de 2 litros. Nós então vamos colocar aqui o seguinte, o KE, 55,3, é igual ao produto de reação, que é único. Só que atenção, o produto de reação, que é único, está aqui, se vocês repararem, com um coeficiente estequiométrico de 2, certo? Então o que é que nós temos que saber? Temos que saber que este 2x, que é o número de mols, a dividir pelo volume, que é 2, tem que estar todo ele ao quadrado. E a isto tudo eu vou dividir o quê? Bom, 1 menos x vezes 1 menos x, podia claramente colocar, atenção, podia claramente colocar 1 menos x ao quadrado, mas vejam que o 1 menos x está sobre 2, porque eu preciso dividir pelo volume. E agora, como são os dois iguais, eu posso também, sinceramente, colocar ao quadrado, sem qualquer problema. Está feito. A exposição do exercício é esta. A partir daqui é tudo matemático. Tá bom? Vejam
que agora a resolução pode ser de variedíssimas formas, não há problema. Eu posso resolver este caso notável e colocá-lo já daquele lado, vejam. 55,3 abre parênteses. E agora o caso notável dá-me 1 quarto menos x mais 1 quarto de x quadrado. E a isto tudo eu vou igualar, o 2 simplifica com o 2, o x quadrado. Depois, o que eu posso fazer aqui ainda mais é desembaraçar estes parênteses, todos, e fazer já uma simplificação. Porque isto depois de simplificado dá 12,825x quadrado menos 55,3x mais 13,825 igual a 0. Fórmula resolvente. Atenção que a fórmula resolvente é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Tá bom? E isto caso não se recordem da fórmula resolvente. Há calculadoras que já a fazem. Logo. Ora, que fica aqui claro que o a é este valor, que fica aqui claro que o b é este valor e que fica aqui claro que o c é este valor. E o b tem que ser negativo, porque tem aqui o sinal negativo. Vocês aplicam isto na vossa calculadora e vão obter dois valores para x. Qualquer fórmula resolvente, pelo facto de retratar uma função quadrática, obtém sempre dois valores. Se for só um é porque é um valor duplo, se não for nenhum é porque estamos no campo dos imaginários e aí então o caso complica. Ora, vai dar um x que dá 4,05 ou um x que dá 0,266. Bom, eu até estou habituado a dizer, dá sempre um negativo e um positivo, corta um negativo porque não há concentrações negativas. Neste caso, deu dois positivos. E agora? Claramente vocês têm que fazer 1 menos x para chegar à concentração de equilíbrio do H2 e se o x for maior que 1 simplesmente não dá. Porque não há concentrações, neste caso número de moles, negativos. Tá bom? Portanto, claramente desconsideram este porque o valor que vos interessa é o x igual a 0,266. Posto isto, eu posso então agora chegar às concentrações finais. Tá bom? Chegando às concentrações finais, como é que eu vou fazer? Fácil. Posso já começar pelo HI. Recordem que o HI era x, ou 2x sobre 2. Portanto, o HI, sendo x, vai passar a ser 0,266 moles por litro. O H2, e agora é engraçado, porque o H2 e o I2 vão ser iguais. Eu posso logo colocar H2 igual a I2 igual a... E agora igual a quê? 1 menos x sobre 2. Que dá 0,367 moles por litro. E assim respondi ao exercício que me pedia a concentração química das substâncias químicas também no equilíbrio, sabendo apenas o número de moles dos reagentes e o volume do vaso reator. E sabendo também a constante equilíbrio. Claro está. Tá bom? Viram que este exercício foi complexo. Eu creio que será dos mais complexos até a ver. Eu não estou a ver grande... Sinceramente, não estou a ver grande dificuldade acrescida para além deste tipo de exercícios, sou sincero. De qualquer das formas, vamos aqui trabalhar nos próximos 4 exercícios que faltam para ver se aparece algo mais complicado e se aparecer então cá estaremos para resolver, tá bom? Vamos então fechar esta página para abrir uma nova, resolvendo o exercício número 5. Vamos lá resolver o exercício número 5. Qual será o exercício número 5? O que é que nos esperará este exercício? Bom, em fase gasosa, a uma dada temperatura, o PoCl3 decompõe-se segundo a equação seguinte. Então, PoCl3 gasoso decompõe-se em Cl2 gasoso mais PoCl também gasoso. Mais uma equação com gases. Aqueceram-se, e agora, a temperatura não é dada, mas dizem que é uma determinada temperatura. Tá bom? Pode ser que seja dada mais à frente do exercício. Por agora vão dizendo que se aquecer 1,5 mols de
Cl3 num recipiente fechado de 0,5 decímetros cúbicos. 0,5. Desculpem, eu vou precisar deste espaço. Agora não fui inteligente. Deixem-me apagar isto e escrever mais do lado. Porque eu vou também aqui com certeza fazer a regra do quadro. Portanto, deixem-me usar aqui este espaço. 0,5 decímetros cúbicos, que são 0,5 litros, está bom? Volume 0,5 litros. E dão-me o número de moles do POCl3, que são 1,5 moles. Ou seja, no início, 1,5. Não é dado mais nada, portanto eu parto do princípio que não havia... Aliás, eu tenho que partir desse princípio. No início não pode haver produtos. A reação ainda não ocorreu, certo? A temperatura para que ocorresse a reação são 250 graus Celsius. E é com esta temperatura que se atinge o equilíbrio. E agora pede para determinar primeiro as concentrações de equilíbrio de cada componente e depois o grau de dissociação do POCl3. Mais uma vez, grau de dissociação são bases. Matéria de química de décimo primeiro, mas que também não me importa aqui de relembrar. No entanto, recordo-vos, vão consultando as videoaulas mais anteriores, a nível de anos, para poderem conseguir colmatar estas falhas que têm, porque assim é mais fácil de entenderem a matéria recente, tá bom? Isto, como é matéria adequada para o ensino superior, já é de esperar que hajam determinadas bases. Por isso é que surgem às vezes algumas perguntas nos exercícios que até nem foram mencionadas nas videoaulas teóricas, mas que ao mesmo tempo, por serem bases, convém aparecerem para que a pessoa se mantenha atenta e para se manter a par de que precisa de saber esses conteúdos, mesmo que não sejam objetivo serem lecionados nesse ano. Talvez já o tenham sido antes. Tá? Ora, a linha A então pede as concentrações. Eu vou já fazer isto com uma linha A. Deixem pôr aqui o A da linha. À medida que eu vou evoluindo, eu perco X, neste caso, no reagente e ganho X em cada um dos produtos. Estequiometria é 1 para 1 para 1. E aí de chegar ao tempo, que é o tempo de equilíbrio, onde tenho 1,5 menos X do número de mols de POCl3, X do número de mols de Cl2 e X do número de mols de POCl. E a partir daqui, eu até posso chegar aqui e calcular a concentração molar no equilíbrio. Também. Há quem faça. Eu costumo fazer logo normal, mas pronto. Vejam que o volume é 0,5. Portanto, 1,5 menos X sobre 0,5. X sobre 0,5. X sobre 0,5. A partir daqui, não tem nada que saber. Constante equilíbrio. Vejam, constante equilíbrio quanto é que era? Não a escrevi. Boa, é um dado. Portanto, deixem-me escrever aqui. Constante equilíbrio. 0,25. Mas vejam como eu já vou à procura dos dados. É porque eles têm mesmo que ser dados. Num exercício destes não podiam deixar com a constante equilíbrio por saber, senão eu ainda não conseguia sair do sítio, tá bom? Vamos ver então que é a constante de equilíbrio 0,25, que é igual aos produtos, e então compreende-se que fica x sobre 0,5 ao quadrado sobre 1,5 menos x sobre 0,5. Colocar melhor este 5. Pronto, e está. Agora aqui é a matemática da coisa, novamente, está bom? Portanto, eu hei de ter... Reparem que dividir por 0,5 é multiplicar por 2. Portanto, 0,25 vezes 2, 1,5 menos x, porque isto é o mesmo que passar para cima a multiplicar, e aqui também. Portanto, isto vai dar 2x cá dentro, portanto fica 4x quadrado. E a partir daqui eu concluo que tenho 4x quadrado mais 0,5x menos 0,75 igual a 0. Tá bom? Então, aplicando a fórmula resolvente, não adianta aplicá-la aqui, eu creio que vocês o consigam fazer, e até para tornar mais célere a resolução dos exercícios, eu chego à conclusão que o x dá 0,375 e o outro dá menos 0,5. Claramente o negativo excluem, é o 0,375 que me interessa. Então agora para chegar à concentração das novas espécies, é fácil, certo? Basicamente é chegar aqui e dizer, olha, a concentração do POCl3
há de ser 1,5 menos 0,375 sobre 0,5. Pronto, e este valor vai dar 2,25 moles por litro. E depois, tanto o Cl2 como o POCl são iguais, portanto posso igualar assim, serão iguais a 0,375 sobre 0,5. É o mesmo que multiplicar por 2, portanto dará 0,75 moles por litro. E temos a linha A completamente resolvida. Tá bom? Agora, estão-me a pedir na linha B o grau de dissociação do POCl3. Primeiro verificar que é mesmo uma dissociação e não uma ionização. Do POCl3 eu obtive algum ião? Nada. Continuam a ser compostos moleculares de carga nula. Então, dissociou-se apenas e não ionizou. Curiosidade, tá bom? A partir daqui, ver se é fácil de perceber. Basicamente, o que eu quero aqui é perceber a dissociação é feita com base no número de moles. Então, o que eu tinha no total do POCl3 não era 1,5? O que foi reagir não foi isto? Ou melhor, o que foi reagir foi o X. Portanto, o que sobrou, atenção, o que sobrou não foi este aqui? Portanto, estão-me a pedir, é muito importante atender a isto, o grau de dissociação do POCl3. Aquilo que foi dissociado. Ou seja, tem que ser aquilo que dissociou a dividir pelo que havia para dissociar. Certo? Portanto, basicamente, o grau de dissociação acaba por ser sempre assim. Acaba sempre por funcionar assim. Reparem que de POCl3 eu parti do 1,5 que na verdade eram 3. Reparem que eu tinha aqui 1,5 moles. Era, na verdade, em termos de concentração era 3, mas o 1,5 e obtive 1,5 menos X. Portanto, vamos ver. Deixem-me abrir uma nova página para vos dar a fórmula, porque senão eu não me entendo fazendo teoricamente. Tenho mesmo que vos dar a fórmula da dissociação. A dissociação refere-se por alfa, é a linha B. E, na verdade, acaba por ser o número de moles que reagiram, foi o que eu acabei de dizer, até atingir o equilíbrio, o que significa falar no número de moles que reagiram, ponto final. Porque na verdade eu só fui descobrir o valor até ter atingido o equilíbrio, depois não descobri mais, a dividir pelo número de moles inicial. Tão simples quanto isto. Posto isto, vejam que qual foi o número de moles que reagiram até atingir o equilíbrio? Até atingir o equilíbrio tinham reagido 0,375 moles. Foi aquilo que transitou para o outro lado. Qual é que era o máximo? O inicial, aliás. 1,5. Então, o grau de dissociação do POCl3 foi de 0,25 ou então de 25%. Tá bom? Basicamente, entendam, o grau de dissociação acaba por ser aquilo que reagiu em moles a dividir pelo que havia no total para reagir. Basicamente. Reagiu 0,375 de 1,5. Reagiu 25%. Certo? Faço-me entender? Consultem videoaulas referentes à matéria anterior. Isto encontra-se na matéria do secundário, mas 11º ano, mas será fácil de encontrar, ok? Exercício número 6. Ora, exercício número 6, estamos quase a terminar. E o exercício número 6 diz o seguinte. Num recipiente de 200 ml, ou seja, 0,2 litros, de capacidade, colocaram-se 0,46 gramas de N2O4. A massa do N2O4 são
0,46 gramas. O recipiente foi fechado e aquecido a 45 graus. 45 graus. O N2O4 vaporizou-se e dissociou-se em NO2, desculpem. Quando se estabeleceu o equilíbrio, verificou-se que apenas 42% de N2O4 se tinha dissociado. Calculem o valor do KE. Ora, é dada a massa molar do N2O4, que são 92 gramas por mol. E pronto, e é dito que o grau de dissociação, o alfa, são 42%. Mais alguma coisa de importante? Já agora calculamos o número de moles, não é? Mas penso que não haja mais nada de importante no enunciado. Calcular o número de moles. 0,46 sobre 92, que vai dar 0,005. Pode ficar assim. Podia também ser 5 vezes 10 a menos 3, mas pode ficar assim. Pronto, este é o valor. Agora, eu tenho que saber a reação. E a reação é N2O4 a dar 2 NO2. Era a dar NO2, segundo o que o exercício dizia, mas eu tive que chegar ao 2 por mim, ok? Eu sei que no início eu tenho 0,005 moles do N2O4 e não tenho nada de NO2, de dióxido de azoto. Agora, também tenho que saber que no equilíbrio o que é que eu vou obter? Boa pergunta, né? Ora, reparem que o grau de dissociação é 0,005. O grau de dissociação há de ser... desculpem, é 42%. Está mal. 0,42 é igual àquilo que foi dissociado sobre o total que havia para dissociar. E então, a verdade é que este valor vai dar 0,0021 moles. O grau de dissociação. Então, eu sei que à medida que fui evoluindo, perdi x, ou seja, perdi 0,0021. E ganhei duas vezes, olhem esta estequiometria, 0,0021. Portanto, chego ao final àquele que eu vou chamar tempo de equilíbrio e então sei que o meu número de moles há de ser a diferença destes dois valores. 0,050, 0,021 dá 0,0029. Já aqui eu vou ter 0,0042. Mas isto em termos do número de moles. Em termos, e posso já considerar aqui a concentração molar no equilíbrio, o que é que eu vou ter? Bom, vou ter os 0,0029 a dividir por 0,2, era o volume, e aqui 0,0042 também a dividir por 0,2. E o meu objetivo não era saber a constante de equilíbrio. KE, KC, acaba por ser indiferente. Eu agora estou a usar a nomenclatura do KE, não é? Eu disse que eu na videoaula da teórica usei do KC. Vocês sabem que é o mesmo, tá bom? Deixem-me aqui usar. Eu agora vou usar o KE porque fui coerente, para ser coerente no exercício, mas depois começarei a usar o KC. Eu sei que terei a concentração de NO2 ao quadrado sobre a concentração de N2O4. Então, basicamente, eu terei 0,0042 sobre 0,2 ao quadrado sobre 0,0029 a dividir por 2, por 0,2. E então o resultado final dará nada mais, nada menos que, terei que fazer a conta neste, este não estava preparado para eu fazer, 0,0042 a dividir por 0,2 ao quadrado a dividir por 0,0029 a dividir por 0,2.
0,03 0,0304. E está a constante de equilíbrio calculada. Ok? E cheguei assim à constante de equilíbrio. Muito cuidado com a questão da dissociação. Tá bom? Lembrem-se que o grau de dissociação é aquilo que é dissociado a dividir pelo inicial. Por favor, tenham atenção a isto. Vou abrir uma nova página para avançar para o exercício 7. Eu espero que tenha ficado percebido este. Já agora também muita atenção, eu agora recordei-me que vos disse, é o que dá a ver vários autores a fazerem de várias maneiras. Eu ensinei-vos a calcular a constante de equilíbrio usando o KC e agora estou a usar o KE. Por favor, não se baralhem, está bem? Eu vou voltar a usar o KC agora. É indiferente. Agora também tenham cuidado ao que o vosso professor nas vossas disciplinas faz. Se o vosso professor fizer KC, usar o KC, usem o KC. Se usar o KE, então usem o KE, não tenham qualquer problema. Eu vou agora ter o cuidado de começar a usar o KC para ser coerente face à videoaula teórica desta matéria. Considera a reação número 7. E a reação é a seguinte: 4HCl gasoso mais O2 gasoso a dar 2H2O gasoso mais 2Cl2 gasoso. E atenção que há uma variação de entalpia de 27 quilocalorias. Tá bom? Energia. Há libertação de energia. Bom, quais das seguintes situações aumentam e quais diminuem a concentração de equilíbrio do cloro? E a primeira situação é a seguinte. Eu até estava à espera que isto fossem contas e não o são. Portanto, não preciso ter este valor aqui tão atabalhoado. 27 quilocalorias. Bom, diminuição do volume do vaso de reação. Se eu diminuir o volume, diminuição do volume, o que é que acontece? Ora, eu tenho 5 moles à esquerda, tenho 4 moles à direita. Eu sei que diminuir o volume é igual a aumentar a pressão. E a sua conclusão é a seguinte: aumentando a pressão ou diminuindo o volume, a reação irá evoluir no sentido de produzir menor número de moles, pois ocupam menos espaço. Assim sendo, o que vai aqui acontecer é que eu tenho de considerar, assim sendo a reação, assim, a reação evolui no sentido direto. Isto é, de produzir, e agora vou ser específico, porque é pedido para retirar estas conclusões com base na concentração do cloro. Portanto, no sentido, isto é, de produzir CO2. Tá bom? Gasoso. Portanto, aumenta a concentração de CO2. Está percebido? A linha B. Aquecimento do sistema. Estamos perante uma reação que é uma reação onde eu aqui meti um ΔH. Desculpem, o ΔH tem que ser negativo. Tá bom? Porque é fácil, porque o exercício que eu aqui estou a ver dava-me a energia a somar no produto de reação. E quando a energia aparece a somar no produto de reação, é porque a reação é exotérmica. O ΔH tem que vir negativo. Eu até podia ter deixado positivo, só que eu depois vou disponibilizar estes exercícios em ficha para vocês acompanharem com a resolução na videoaula. Portanto, não faria sentido estar a fazer diferente quando depois na ficha pede de outra maneira. Portanto, a reação é exotérmica. Portanto, é como se eu estivesse a somar a energia aqui, mais energia. Logo, o aquecimento do sistema aumenta a temperatura, o que aumenta a energia.
Portanto, a reação evolui no sentido de gastar esse excesso de energia evoluindo no sentido inverso. Ok? Isto é, porque me pedem para completar com base no cloro, de gastar Cl2 gasoso. E a linha B está feita. Quanto à linha C, pedem para falar da introdução de mais oxigênio no vaso da reação. Ora, aumento de O2 evolui no sentido de gastar O2. Sentido direto que aumenta o CO2 gasoso. Tão simples quanto isto. E agora a linha D, que eu creio ainda dar para colocar no fim da página, acaba por consistir na seguinte pergunta. Então, e se agora adicionarmos um catalisador? Ora, adição de catalisador apenas acelera a reação, não interferindo na evolução da própria. Daí CO2 gasoso se manter. E nem aumenta, nem diminui. Fiz-me entender? Ora, este exercício era meramente teórico, mas basicamente o que é que aqui está? Princípio do Chatelier. Só esta última pergunta é que era uma rasteira, mas de resto isto é princípio do Chatelier puro e duro. Tá bom? Vamos para a penúltima pergunta. Esta pergunta tem duas alíneas, mas depois a número 9 já é única, portanto, na verdade, faltam 3 exercícios para terminarmos esta videoaula de resolução de exercícios referente a equilíbrio químico, reações químicas e princípio do Chatelier. Vou então abrir uma nova página. Espero que esteja entendido até agora. E vamos avançar. Vamos avançar para o exercício número 8. O exercício número 8 diz: considera a reação de formação do cloreto de carbono. E então, tenho CO gasoso mais Cl2 gasoso a dar Cl2 gasoso. A uma dada temperatura, o sistema em equilíbrio contém por litro um determinado número de moles. Certo? Portanto, por litro, volume é 1 litro. Tem 0,6 moles de CoCl2, 0,3 moles de CO e 0,1 moles de Cl2. Portanto, eu vou considerar o meu estado, o meu T inicial. Aqui não pode ser considerado T0, é um TI de inicial, em que eu tenho 0,1 moles de Cl2, 0,3 moles de CO e 0,6 moles de CoCl2. A este volume adicionaram-se 0,4 moles de Cl2, mantendo-se constante a temperatura. Ou seja, evoluímos para um tempo que eu vou considerar T2, ou até podia considerar T1, a verdade é essa, mas tudo bem, em que adicionei 0,4 moles de Cl2. E então neste T2 eu tenho 0,3 de CO, 0,5 de Cl2 e 0,6 de CoCl2. Calcular a concentração de cada um dos componentes num novo estado de equilíbrio. Ou seja, num novo estado de equilíbrio. Então, embora seja um pouco omisso, eu sei que o meu primeiro estado era já um equilíbrio. Equilíbrio 1.
E assim eu posso, com base nesse equilíbrio 1, chegar à constante de equilíbrio como cálculo auxiliar. Vejam que a constante de equilíbrio, com base no primeiro equilíbrio, será 0,6 a dividir por 0,3 vezes 0,1. A resolução desta conta dá 20 e este é o meu valor da constante de equilíbrio, que terá sempre a partir daqui que ser igual. Tá bom? Ok. Eu vou fazer isto como cálculo auxiliar e vou continuar o quadro abaixo. Porque reparem, a partir daqui eu iria continuar a evoluir. E ao continuar a evoluir, se eu adicionei um reagente, segundo o princípio do Chatelier, a reação vai ter que evoluir no sentido direto, no sentido de produzir produtos. Portanto, eu vou ter menos X num reagente, menos X no outro, mais X no produto. Então eu vou chegar à conclusão que no meu T igual ao T de equilíbrio 2, porque já é o segundo equilíbrio, eu terei 0,3 menos X, eu terei 0,5 menos X e eu terei 0,6 mais X. E a partir daqui, a minha constante de equilíbrio que vai ser na mesma aos 20, vai se igualar à sua equação à sua fórmula normal. Portanto, a constante de equilíbrio será 0,6 mais X. Reparem que eu podia pôr sobre 1, nem estou a colocar. Lembrem-se que o volume é 1 litro. Por isso é que eu estou tão despreocupado a considerar os valores que estão na reação também aqui na fórmula. Caso contrário, eu teria primeiro de dividir pelo volume, porque aqui só entram concentrações. Isto a dividir por 0,3 menos x, 0,5 menos x. E a partir daqui são cálculos sucessivos a nível matemático. Vejam que eu vou já resolver este caso e passar a multiplicar pelo 20. Portanto, isto dar-me A. Até posso já avançar na resolução. Vocês depois tenham cuidado a confirmar estes valores. Mas era só para não perder muito tempo nestas contas. A simplificação disto será... Eu posso fazer com um bocado mais de calma ainda assim. É que eu tenho medo que vocês empanquem pela componente matemática. Por outro lado, tenho medo de tornar os vídeos exaustivos e depois ouvir reclamações por, de facto, estar a torná-los exaustivos por matéria que não seja a matéria de interesse. Estão a perceber? Mas pronto, isto agora vai passar a multiplicar para aqui. Cada um deles multiplica pelo 20. Portanto, 3 menos 16x mais 20x quadrado igual a 0,6 mais x. Isto dará 20x quadrado menos 17x mais 2,4 igual a 0. Pela fórmula resolvente, eu terei 2x. O x igual a 0,617 ou o x igual a 0,179. Reparem que o primeiro não podia ser. Vejam, quando eu fizesse 0,3 menos 0,617, dava negativo e não pode. Pronto. Posto isto, as concentrações novas serão a concentração de CO. Então, concentração de CO, que é o primeiro, 0,3 menos x. Então será 0,3 menos 0,179, que dá 0,121 moles por litro. É também a concentração do que está ao lado, do CO2. A concentração do CO2 tem que ser 0,5 menos x, ou seja, 0,5 menos... deixem-me pôr já em vez do menos x, porque o menos x vocês já sabem que é, não é? Portanto, deixem-me colocar já menos o 0,179 e isto vai dar 0,321 moles por litro. E por fim, a concentração do COCl2, que será o 0,6 mais o x, que é 0,679, e isto dará 0,779 moles por litro. E cá estão as concentrações no novo estado de equilíbrio. Este exercício não era propriamente fácil, mas eu acho que depois do entendimento acabam por começar a entender o esquema da resolução. É sempre assim.
Não sabendo fazer um, não sabem fazer nenhum, mas sabendo fazer, vão conseguindo fazer todos, tá bom? A linha B pede para calcular a concentração do CoCl2 quando se removem 0,05 mols de Cl2. Ora, mais uma vez, o processo todo de resolução, tá bom? Aqui um bocadinho mais complexo. Eu vou abrir uma nova página e então vou escrever a reação novamente. Nem fazia sentido não o fazer, porque vou precisar dela. Tá bom? A linha B. Então vejam, eu tenho o CO gasoso mais o Cl2 gasoso a dar o CoCl2 gasoso. O que é que eu sei? Sei que no início do equilíbrio, agora vou partir deste pressuposto, que é o seguinte: vou partir do pressuposto que no início tenho os mesmos 0,3, 0,1 e 0,6. Portanto, T0, 0,3, 0,1 e 0,6. Tudo o resto se manteve constante, tá bom? Muita atenção com isso. Vejam que a verdade é que se vai remover 0,05 de Cl2, portanto, menos 0,05 de Cl2, e então atingimos um T que é o chamado T1, um tempo 1, em que eu tenho 0,3 de CO, já tenho só 0,05 do Cl2 e continuo com 0,6 do CoCl2. E a partir daqui é que vou evoluir para o equilíbrio, reduzindo o Cl2, reduzindo o reagente. Portanto, a reação tem que evoluir no sentido inverso, de repor os reagentes. Portanto, ganho X à esquerda, em cada um deles, e perco X à direita. E quando chego ao tempo de equilíbrio, eu já tenho 0,3 mais X, 0,05 mais X e 0,6 menos X. Só isto. Os cálculos são novamente os mesmos. Vejam, o volume é 1, portanto o número de moles e a concentração são iguais. Então eu vou ter 20 igual a 0,6 menos x sobre 0,3 mais x, 0,05 mais x. E a partir daqui é resolver matematicamente a questão. Tenho 20 igual a 0,6 menos x sobre 0,015 mais 0,35x mais x quadrado, o que me faz chegar a um menos 0,3 mais 8x mais 20x quadrado igual a 0. Pelo que o x será 0,035 ou menos 0,435. Este por ser negativo não se considera, considera-se o positivo. E então, se repararem, quais serão a nova concentração, porque pedem uma concentração apenas do CoCl2 por aquela verificação. Mas eu até podia calcular todas, não havia problema. A concentração nova de CoCl2 acaba por ser os 0,6 menos o x, menos 0,035. E o resultado final não é mais nem menos do que 0,565 mols por litro. E esta é a concentração final de equilíbrio do CoCl2, deste cloreto de carbono, com base em termos retirados 0,05 mols de cloro. Tá bom? Que foi aquilo que fizemos. Então fizemos com que a reação evoluísse no sentido inverso, no sentido de produzir reagentes e gastar assim cloreto de carbono. Percebido? Ora, vamos então avançar para o último exercício desta videoaula, claro está. Este último exercício, exercício número 9, consiste no seguinte. 1 litro de uma mistura gasosa em equilíbrio, bom, começamos bem, volume 1 litro, contém 0,6 mols de SO3, 0,3 mols de NO, 0,6 mols de SO2 e 0,1 mols de NO2. Quantas mols de SO2 devem ser retiradas do sistema para que a concentração de NO se reduza a 0,2 mols, mantendo constantes o volume e a temperatura? Bom,
Eu aqui tenho que saber escrever a reação química. Normalmente é fácil, quando nos dão os compostos, perceber qual é a reação, está bem? No entanto, há professores que são mais benevolentes e dão as reações. Como vocês podem ver, eu houve exercícios aqui que dei, outros não. Portanto, não vejo também grande problema. Vamos ver que nós no início temos um primeiro equilíbrio, tá bom? E nesse primeiro equilíbrio é-nos dito que temos 0,6 mols de SO3, 0,6, 0,3 mols de NO, 0,6 de SO2 e 0,1 de NO2. Está aqui, estão aqui os valores. Mas depois dizem-me quantas mols de SO2, eu quero saber o número de mols de SO2 necessários a retirar, não é? Quantos mols de SO2 devem ser retirados para que a concentração de NO se reduza a 0,2 molar. Para que esta concentração seja 0,2 molar. Só que como o volume é 1 litro, é o mesmo que dizer que o número de mols do NO passa 0,2 mols. Temos vindo a fazer, eu penso que vocês já não têm complicações com isto. Portanto, vamos ver que eu quero saber quanto é que tem que sair para que o NO passe a 0,2. Portanto, eu vou ter que saber aqui esta evolução. E o meu T há de ser um novo T, não é? De equilíbrio. Equilíbrio número 2. E no novo equilíbrio 2, bom, eu tenho que saber uma coisa. Eu tenho que saber que o NO é 0,2. Vejam. Quantas mols de SO2 devem ser retiradas? É a pergunta que se faz. Mas eu sei que retirei 0,1 de NO2. Não foi? Eu sei que, sendo assim, vou ter que ter retirado 0,1 em todos. Nos produtos tive que os somar. Já sabem que retirei dos reagentes para os somar nos produtos, certo? Portanto, aqui, quantos é que eu tenho que tirar de SO2? Eu considero a soma dos 0,1 que já tinha e retiro-lhes o X. E a partir daqui, vocês veem que eu vou ter 0,5 do meu primeiro composto, 0,2 foi forçado, foi com base neste 0,2 que eu descobri tudo o resto, 0,2 neste meu último composto, e aqui terei, e agora tomem atenção, 0,7, acho que se compreende, menos x. Portanto, deixem-me fazer aqui as separatórias para vocês saberem que tenho 0,5 mols de SO3, 0,2 mols de NO, 0,2 mols de NO2 e 0,7 menos x mols de SO2. Isto para que eu tenha um novo equilíbrio químico. Então, o que eu vou fazer aqui é considerar a minha constante equilíbrio e, com base na minha constante equilíbrio, chegar ao valor do x. Mas eu não tenho constante equilíbrio nenhuma. Novamente, vou usar o equilíbrio dado, os valores do primeiro equilíbrio dado, para determinar a constante equilíbrio. E depois, com base nessa constante equilíbrio, vou calcular o x pretendido nos valores novos. Portanto, primeiro, o KE há de ser, aqui esta estequiometria é toda 1 para 1, 0,6 vezes 0,1 sobre 0,6 vezes 0,3. Estes simplificam, isto é como se fosse um terço, portanto 0,333. Esta é a minha constante de equilíbrio inicial. A partir daqui eu posso então dizer que esta minha constante de equilíbrio, que é sempre igual, há de ser igual a 0,2 vezes 0,7 menos x sobre 0,5 vezes 0,2. Estes também simplificam e a resolução vai ficar ligeiramente mais simples. 0,333 vezes 0,5 será igual a 0,7 menos x. Portanto, o x será 0,7 menos 0,333 vezes 0,5, que me dará um x
de 0,534 mols. Como o volume é 1 litro, eu posso já dizer... bom, poderia até já dizer mols... Sim, posso. Isto é o número de mols, certo? Como o volume é 1 litro, eu tenho medo às vezes de vos confundir mais. A concentração será então 0,534 mols por litro de SO2, que precisam de ser retiradas. E com isto chegávamos à conclusão daquilo que precisaríamos de retirar do SO2 para, atenção, precisaríamos tirar aquele tendo como base que já tinham adicionado 0,1, porque na realidade só precisaríamos tirar 0,434. Mas como eu inicialmente retirei 0,1, como eu no fim obtive 0,2 de NO, foi porque o NO perdeu o 0,1. E então o SO2 automaticamente ganhou o 0,1, mas ao mesmo tempo perdeu o X. E assim atingimos um novo estado de equilíbrio. Certo? Não sei se me fiz entender nos exercícios que resolvi. Este era o último exercício que eu tinha para vos resolver referente à matéria de princípio de Le Chatelier e constante equilíbrio e reações químicas. Qualquer dúvida que tenham, já sabem que podem entrar em contato comigo, podem expor as vossas dúvidas, eu irei ajudar-vos na medida dos meus possíveis, com certeza, e o que é certo e o que importa é que vocês estejam aptos para poderem ter sucesso nas vossas disciplinas e assim terem sucesso na vossa vida no cômputo geral, tá bom? Por mim é tudo. Foi cansativo esta videoaula, confesso. Foram só 9 exercícios, mas puxaram pela cabeça. Esta matéria não é fácil. Eu avisei-vos que era a partir daqui que a química se tornava difícil, mas atrativa também. Tá bom? Treinei muito, estudei muito e por mim é tudo. Um forte abraço químico a todos. Adeus!